Declaro encerrada a discussão. Em votação, o parecer. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam quando se acham aprovado. Por unanimidade. Merece um aplauso, viu? Nós temos agora sobre a mesa um requerimento de inversão de dois requerimentos de inversão de pauta para o item 13. Um do deputado item 12. Um do deputado Irmão Lázaro e o outro do deputado Rodrigo Martins. Vamos colocar em votação. Os deputados que concordam, permaneçam como se acham. Aprovado o requerimento de inversão de pauta. Item 12 da pauta. Vamos aqui. Projeto de Lei 8.248/2017, do senhor André Figueiredo, que acrescenta o parágrafo 5º ao artigo 11 do Decreto-Lei 986 de 69, que institui normas básicas sobre alimentos para dispor sobre a rotulagem de alimentos que contenham risco de asfixia. Relator, deputado Irmão Lázaro, parecer pela aprovação. Não apreciado... Né? Precisa não? Pode passar para a palavra. Então, já foi lido o parecer, né? Já foi lido o parecer em 16/5/2018. Indago se algum deputado queira discutir aí a matéria. Não havendo quem queira discutir, declaro encerrada a discussão. Em votação, o parecer do item 12. Os deputados que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado o item 12, projeto de lei 8.248. Senhor presidente, de 2017. eu gostaria de agradecer aos deputados por aprovar esse projeto. A nossa intenção com essa relatoria não é onerar as empresas, e sim realmente proteger as nossas crianças, né? O nosso interesse não é lutar contra as empresas, e sim trazer uma segurança para a família brasileira. São muitos os casos de crianças que sofrem de asfixia, e eu acredito que constar no rótulo do alimento e associada a uma política de divulgação do perigo desses alimentos, eu acredito que isso pode salvar muitas vidas. Então, obrigado aos nobres deputados. Temos aqui sobre a mesa um outro requerimento de inversão de pauta para o item 10. Os deputados que concordam, permaneçam como se acham. Aprovado o requerimento de inversão de pauta. O item 10 da pauta, vamos aqui. Projeto de Lei 6.671/2016, do senhor Rômulo Gouveia, que veda a discriminação do produto entregue em domicílio na parte externa da embalagem da mercadoria. Relator, deputado André Amaral. Parecer pela aprovação. Passo a palavra ao deputado André Amaral. É verdade. Senhor presidente, eu vou direto ao voto. Nos termos do artigo 32, do inciso 5º, a linha B e C do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, compete a esta comissão analisar proposições no que tange a relação de consumo, medidas de defesa do consumidor, bem como a relação e composição, qualidade, apresentação, publicidade e distribuição dos bens e serviços. A presente proposição trata de um tema de grande relevância para o consumidor brasileiro, que é a proteção de sua privacidade. O que se pretende, em síntese, é impor e resguardar as informações sobre as mercadorias por ele adquiridas, especialmente via comércio eletrônico, que lhes são entregues em domicílio. Comungamos da preocupação do ilustre autor dessa proposição, o nosso querido e eterno deputado Rômulo Gouveia, que é lá da nossa querida Paraíba, recentemente falecido, e que era um deputado extremamente querido por todos nós aqui. Como bem sustentado na sua justificativa do presente PL, muitas vezes os produtos adquiridos pelos consumidores são recebidos por terceiros, tais como os funcionários de condomínios residenciais ou comerciais, ou mesmo vizinhos e familiares. E estes, a partir do mero exame da parte exterior da embalagem e da leitura das notas fiscais, acabam tendo acesso às informações, que podem perfeitamente lhes permitir conhecer o conteúdo da embalagem, expondo indevidamente os gostos, preferências e a própria intimidade do adquirente. Diante de tais fatos, consideramos oportuna e altamente proveitosa
a aprovação do projeto de lei, ora analisado, pelos efeitos benéficos que tendem a gerar mais proteção ao consumidor. Senhor presidente, esse é o meu relatório, essa é uma matéria importante. O deputado Rômulo Gouveia queria, nesse projeto, proteger de verdade o consumidor. Vai que o consumidor é do Flamengo, ele não quer que ninguém saiba. Então, a caixinha fechada, nota fiscal sem nome, ou o consumidor compra algo no sex shop. Ninguém precisa saber da intimidade dele, o que é que ele está comprando ali. Então, proteger a privacidade, proteger a intimidade, é algo que essa casa precisa fazer no dia de hoje, ainda mais em homenagem a um grande deputado, que foi o deputado Rômulo Gouveia, que era um grande propositor de projetos que tinham de verdade o condão e a vontade de mudar a vida das pessoas. Então, a Comissão de Defesa do Consumidor tem a oportunidade nessa manhã de proteger o consumidor final, o consumidor brasileiro, o pequeno, que não quer que os outros saibam o que ele está consumindo. Eu acho que esse é um direito muito personalíssimo de cada usuário, de cada consumidor brasileiro. Queria pedir aos nobres deputados a sensibilidade para que a gente pudesse aprovar essa importante matéria aqui nessa comissão. Obrigado, deputado André Amaral. Em discussão, parecer, conceda a palavra ao deputado Irmão Lázaro. Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar o deputado pelo relatório, como também o autor do projeto. Às vezes, uma má interpretação... Eu não vou tão longe assim como foi o deputado em relação ao produto citado. Mas, às vezes, uma má interpretação do que está se comprando pode gerar uma difamação. Eu acho que qualquer medida desta casa para proteger o consumidor é válido. Eu acredito que alguns produtos, realmente, eles precisam ser de cunho particular. E eu voto, o meu voto, quero já adiantar o meu voto, é pela aprovação do relatório. Obrigado, deputado Irmão Lázaro. Em votação, o parecer. Os senhores deputados que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado o parecer do projeto de lei número 6.671, de 2016. Item 6 da pauta. Proposta de fiscalização e controle número 159 de 2017, do deputado Rodrigo Martins. Que propõe que a Comissão de Defesa do Consumidor realize proposta de fiscalização e controle, PFC, para, juntamente com o Tribunal de Contas da União, TCU, execute auditoria na Agência Nacional de Vigilância Sanitária sobre a aplicação e quitação das multas às empresas sobre sua área de atuação. Relator, deputado Wellington Prado. Do relatório prévio, pela implementação nos termos do Plano de Trabalho e Metodologia de Avaliação. Passo a palavra ao relator, deputado Wellington Prado. Agradecer, vou ser breve. O objetivo dessa PFC é apurar a atuação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária sobre a aplicação e quitação das multas pelas empresas. O Tribunal de Contas da União já vem atuando nesse sentido e chama muita atenção o volume de aplicação de multas dos órgãos reguladores federais, mas o reduzido índice de arrecadação dessas multas aplicadas. Muitas multas ainda, com risco de prescrição pela via administrativa. Deputado Wellington Prado, perdoe-me. Como sugestão para Vossa Excelência, e até para nós otimizarmos, se assim for, do seu entendimento, poderia ir direto ao plano de execução e metodologia de avaliação, o item 5. Isso, eu fiz aqui só um breve relato, que eu já ia, inclusive, para a conclusão do voto. Obrigado. Portanto, parece não haver efetividade no sistema de arrecadação de multas, mas, além disso, parece haver uma proteção a alguns e perseguição a outros. A denúncia sobre as situações em que teria havido, frequentemente, abuso de autoridade e atuações irregulares com aplicação de multas indevidas, especialmente na área de manuseio de alimentos, que engloba as empresas que atuam no ramo de alimentação, bares, lanchonetes e restaurantes. A PFC pretende apurar as multas da Anvisa, se estão sendo corretamente aplicadas, contendo a adequada justificação fundamental legal, se estão sendo observados o devido processo legal e se incidem aí sobre todas as infrações cabíveis. Diante do exposto, já gostaria de ir direto ao voto pela implementação da proposta de fiscalização e controle, número 159 de 2007, na forma do plano de trabalho e metodologia de avaliação ora apresentados. Obrigado, deputado Wellington Prado.
Em discussão, o relatório. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores deputados que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado o relatório do deputado Wellington Prado. O item 7 nós vamos pular, porque o deputado Zé Stedley foi para uma reunião aqui com o deputado Celso Russomano e já volta. Então vamos para o item 9. O deputado Zé Calaraújo se encontra. Vamos aqui ao item 9 da pauta. Projeto de lei número 5.619/2016, do senhor Rômulo Gouveia, que dispõe sobre a proibição de cobrança por parte do estabelecimento de comércio alimentar de taxas para divisão de porções e da outras providências. Relator, deputado Zé Carlos Araújo, pela rejeição. Passo a palavra ao relator, deputado Zé Carlos Araújo. Senhor presidente, senhores deputados, senhores da imprensa. Senhor presidente, é um projeto do deputado, ex-deputado, falecido recentemente, deputado Rômulo Gouveia. Um profissional, um deputado de escola, um amigo, um companheiro que deixa muita saudade, tanto nesta casa como nessa comissão. Eu teria como obrigação, praticamente como obrigação, votar para aprovar o projeto do deputado Rômulo Gouveia. Mas tenho que ser profissional, tenho que votar e preparar um relatório de acordo com as minhas convicções e de acordo com as coisas têm que ser. Portanto, eu sinto não poder homenagear o deputado Rômulo Gouveia nesse instante, votando pela aprovação de um projeto de sua autoria. Mas tenho certeza que o deputado Rômulo Gouveia, onde está, vai entender as minhas razões. Presidente, eu vou fazer um relato breve do que acontece. O deputado propõe que nos bares, restaurantes, lanchonetes, supermercados, tudo que esteja comestível, que seja servido, pratos, que não se cobre nenhuma taxa pela divisão do prato. Eu desconheço, inclusive, essa prática de se cobrar para dividir o prato. Porque você está com um prato na mesa, você quer dividir com alguém, não tem por que não fazê-lo com a pessoa que você quer dividir. Às vezes o prato é grande, você não quer comer todo, divide com sua companheira, com o filho, com quem quer que seja, eu não vejo. Mas se isso for acontecer, o problema é concorrência. Pode ter restaurantes, lanchonetes que dividam, que queiram cobrar, e tem uns que não queiram cobrar, que não cobrem. Isso aí depende exatamente da concorrência. Se você vai para um restaurante e vai querer dividir o prato, você pergunta, vai cobrar alguma coisa? Vou. Então, não como vai sentar, é a viva concorrência. Então, essa é exatamente uma das razões porque eu fiz pela rejeição. A outra é porque o próprio Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 40, no seu artigo 40 e 41, observa assim que o Código já contempla, pelo menos nos seus incisos 1 e 2 do artigo 39, a pretensão do autor em busca disciplinar para essa matéria que dispensaria a aprovação de uma lei federal específica para o fim pretendido. Até porque já contempla no Código de Defesa do Consumidor, ele propõe que isso seja feito, mas não muda no Código de Defesa do Consumidor. Então, não tem sentido se fazer uma lei nesta casa, com tanta coisa que nós temos para legislar, para fazer uma lei para evitar que se divida um prato no restaurante. Então, por isso, senhor presidente, eu, infelizmente, voto pela rejeição.
Era isso, senhor presidente. Para discutir. Deputado Hélito Prado, para discutir. Conceda a palavra. Presidente, o autor do projeto argumenta que os restaurantes não podem se negar ao pedido do cliente de dividir o prato com seu acompanhante, nem tampouco cobrar por uma taxa extra pela divisão. Considera-se essa prática abusiva. O autor diz que é comum que haja a cobrança de uma taxa pela divisão, que também é abusiva, pois a quantidade de comida a ser servida é a mesma. O cliente optou por dividir a refeição e deve pagar o preço pelo prato escolhido. Caso o fornecedor receba mais por isso, com certeza isso vai caracterizar como vantagem manifestamente excessiva. Já o relator diz que a prática já está apontada como abusiva no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. Com certeza, o nosso país é muito grande, né? Eu me negaria a frequentar um local que cobrasse, né? Inclusive, eu às vezes pego um prato, às vezes eu saio com mais pessoas e divido, né? E até acho melhor, porque a gente come menos, né? E eu me negaria a frequentar um estabelecimento desse. A gente sabe, como o autor do projeto colocou, com certeza isso deve ser uma prática recorrente no seu estado e deve acontecer em vários outros estados também, né? E o relator, né, aponta que já está expresso no Código de Defesa do Consumidor, mas é uma prática que continua a ser implementada. Por isso, eu já queria adiantar meu voto. O meu voto é contrário, né, ao parecer do relator, que é pela rejeição. Acho que tudo aquilo que fortalece e deixa clara a norma, inclusive se é uma prática que é costumeira no nosso país, né, acho que não prejudica. Por isso, queria já adiantar meu posicionamento e o meu voto contra o parecer de rejeição, né, do relator. Sou favorável à aprovação do projeto. Vou fazer aqui uma ponderação. Deputado Zé Carlos Araújo, eu gostaria de me conceder a palavra para poder discutir. Presidente, se não houver óbvio. Antes que Vossa Excelência use a palavra, Sim, eu gostaria que você me permitisse eu fazer um adendo. Por favor. O deputado, presidente, senhor deputado, se já contempla a defesa do consumidor, no Código de Defesa do Consumidor, e a pessoa que está dividindo não usa o Código de Defesa do Consumidor por desconhecimento, esta lei vai fazer o mesmo efeito. Você vai fazer a lei e o cliente vai desconhecer do mesmo jeito, porque se ele quisesse, se interessasse em usar a lei, ele ia no Código de Defesa do Consumidor e via no artigo 39 que aqui é uma prática abusiva que já está contemplado no Código de Defesa do Consumidor e ele tomaria as providências com o Código de Defesa do Consumidor. Se nós fizermos uma lei apartada, fora do Código de Defesa do Consumidor, vai ficar do desconhecimento da mesma forma, do mesmo jeito. Então, eu não vejo por que nós vamos nos prender aqui a fazer uma lei, aprovar uma lei, especificamente, vai ser motivo de chacota. E a imprensa falar que nós temos tantas coisas para discutir, nós temos aí a crise que está aí do combustível, a Petrobras, tanta coisa, e nós vamos nos deparar para discutir se dividimos o prato ou se não dividimos o prato, se paga ou se não paga. Coisa que você vai, claro, você está com o seu prato na mesa, vai dividir, ninguém tem que tomar conhecimento, você faz o que você quer do seu prato. Eu entendo aí que talvez o cidadão peça um prato só e peça lá dentro, porque o restaurante já traga o prato dividido. E aí tem o enfeite, a dobrar, essas coisas. Mas o cara paga se quiser, não vai obrigado a pagar. Não vou pagar, está aqui no cardápio, o preço qual é, o preço é esse, eu vou pagar e chama as autoridades e toma providência, porque está no Código de Defesa do Consumidor. Se nós fizermos uma lei do que não está no Código de Defesa do Consumidor, o cidadão vai ter que imprimir essa lei do Diário Oficial e andar no bolso. Vai chegar lá e dizer, olha, você está é abusivo. Aqui a lei, aqui por aí. Pô, isso aí não é concebível, presidente. Por isso eu estou, o deputado Everton Prado, que é um deputado eficiente, um deputado trabalhador, há de convir de que eu tenho razão.
O fato o que o Brasil tem é lei demais e cumpre-se de menos. Essa que é a grande verdade. Nós temos uma Constituição que é uma coxa de retalho. A cada legislatura tem 10 itens, 20 itens da Constituição que vai... A Constituição dos Estados Unidos tem mais de 100 anos, isso aí, não lembro quanto, e não é mexida. Tem os itens lá dela e não é mexida. Nós mexemos, a cada ano se mexe na Constituição, se faz uma coxa de retalho da Constituição. Veja, de 88 para cá, quanto já se mexeu na Constituição Cidadã. Então, presidente, faço um apelo ao deputado Wellington Pato que repense e que divida, e não divida esse prato. Vamos votar como eu vejo. Obrigado, presidente. Presidente, o deputado José Carlos Araújo, como eu falei, eu vou passar a palavra para mim para poder discutir também, tá? Eu concordo, deputado José Carlos Araújo, né, com a ideia do autor, deputado Rômulo, com as argumentações do deputado Hélio quanto ao nosso tamanho, né, as dimensões do nosso país, bem como também com Vossa Excelência, né? Eu, se chego num restaurante e quero alguma coisa e vejo que aquilo ali poderia ser feito para que o dono do estabelecimento fidelizasse a minha presença, né, e não teria para ele nenhum ônus para isso, penso que não deveria ter por parte dele qualquer óbice. Se eu sentir nele uma questão de má vontade em fazê-lo, nada me impede de me levantar e nunca mais retornar ali. Um fato aconteceu também, no tocante a isso, não proporcionalmente à questão de alimento, mas quando eu peguei um táxi de São Paulo, São Paulo foi aqui em Brasília mesmo. Cheguei à noite aqui em Brasília, de uma missão, e com a minha mala pequena, eu pedi para o taxista para poder colocar no banco de trás. Não sobre o banco, mas entre o assento do carona e o banco de trás. Ele não quis colocar-se na mala. Falei, tá bem, então não vou com o senhor, eu vou com o outro de trás. E o outro de trás falou o quê? Tá, eu chego o banco para frente, o senhor pode colocar a sua mala aqui. O meu direito de escolha. Então, penso, como deputado Zé Carlos Araújo, que não precisamos ter uma lei para poder dizer para o consumidor que ele pode escolher onde ele quer ou não ser bem atendido. Diante desse posicionamento, eu pediria, né, Vossa Excelência, que nós fizéssemos aqui uma votação, e essa votação tendo o seu voto contrário, mas que não houvesse óbice para a continuidade do nosso trabalho da comissão. É um pedido que eu faria a Vossa Excelência para a sua análise. O senhor é livre para poder decidir. Não, tudo bem. Eu discordo, né? Tem Sim. muitos estados que, inclusive, são estados turísticos, né? Você está numa praia, a primeira vez que a pessoa tem contato com aquele estabelecimento, a pessoa é constrangida, fala, ó, aqui não pode, você não pode dividir. Isso, né? E às vezes, principalmente com as pessoas mais simples, né? Às vezes, né, nós deputados aqui, que temos a gente já é vacinado, né? Que somos da Comissão de Defesa do Consumidor. Eu sempre vou no supermercado, eu brigo, faço boletim de ocorrência, cobro, vejo o preço, prazo de validade. A gente, às vezes, sabe se defender, mas o consumidor, as pessoas mais simples lá no dia a dia, não sabem, né? E aí, é isso que eu coloquei. O Brasil realmente é muito grande, com certeza, principalmente nas cidades turístico, quando tem praias, né, isso deve ser normal. E, às vezes, muitas vezes, quem já pede um prato é porque já está sem dinheiro. Às vezes, né, tem duas, ou está sem dinheiro ou quer comer menos, né, e dividir porque é muita comida. Então, assim, tem que se respeitar a vontade do consumidor e eu acho que não se prejudica ter uma lei que deixe expresso. Ao contrário, se tiver uma lei nesse sentido, vai fortalecer para que todos os comerciantes, né, todos os consumidores tenham conhecimento. Só da gente estar discutindo aqui hoje, com certeza já ajuda, né, a conscientizar. Então, acho que não prejudica, acho que seria uma forma de deixar claro no texto da lei que existe uma legislação específica e que tem que ser respeitada e as pessoas não podem ser aí constrangidas. Então, eu preocupo, inclusive, com as pessoas mais simples, que com certeza isso deve acontecer, né, como o autor aqui colocou, é uma prática aí costumeira. Então, o meu voto é contra o relatório, mas tudo bem, nós vamos aí continuar. Eu atendo aí o apelo de Vossa Excelência, mas vou votar contra, né, com todo respeito, o relatório, né, do relator José Carlos Araújo. Obrigado, deputado Wellington. Em votação, o parecer, os senhores deputados que aprovam permaneçam como se acham.
Aprovado. Né? Aprovado com o voto contrário do deputado Wellington Prado. Obrigado, deputado. Tem 11. Item 11. Não apreciado em virtude da ausência do relator. O 11? Aqui, ó. 11. 10. 11. O item 11 não vai ser apreciado em virtude da ausência do relator. Item 13. Tem um requerimento de retirada. 7. O 7 tem um requerimento de retirada também do deputado Stred. É mesmo? Mas o Stred ele não está, tem que dizer que é do senhor também. Temos o item 7 da pauta. Devido ao deputado Zé Stede estar numa reunião lá na presidência, né? Na presidência com o deputado Celso Russomano, então vou fazer aqui um requerimento, estou assinando o requerimento de retirada de pauta, deputado Celso, do projeto de lei número 491 de 2015, relator deputado Zé Stede, né, em consideração à ausência dele devido a esta reunião lá na presidência. Então, colocando aqui em votação o requerimento de retirada de pauta do item 7. Os deputados que eu concordo permaneçam como se acham. Deixa eu só assinar aqui, perdão. Vossa Excelência está assinando o requerimento de pedido de retirada de pauta? Sim. Vossa Excelência, como está na presidência, não quiser assinar, eu assino. Por favor, deputado Zacala Araújo, faça a gentileza. Obrigado. Senhor presidente. Deputado Júlio Delgado. Eu estava com duas ausências, estava no exercício da liderança da nossa bancada do PSB e Vossa Excelência sabe da atenção e carinho que eu tenho com essa comissão. Sim. Eu já estou a segunda chamada de 2 projetos aí que eu sou relator, que se eu hoje não estivesse presente, eu perderia a relatoria. Então eu queria pedir a Vossa Excelência se pudesse, porque são os da ordem seguinte, pudesse pautá-los agora para que a gente pudesse encaminhar o nosso relatório. É o pedido que eu faço a Vossa Excelência. Já é o próximo da pauta, deputado Júlio Delgado. E ainda que não fosse, nós colocaríamos aqui para apreciação dos demais e certamente teria a aquiescência de todos. Estamos aqui. Requerimento de retirada de pauta também do item 13. Também devido ao deputado Celso Russomano, que ele está também na reunião da liderança lá da presidência. E tem aqui, nós assinamos também, ok? Os deputados concordam, permaneçam como se acham. Item 14, também, deputado Zé Stede, mesma coisa. Requerimento retirado de pauta, deputados que concordam, permaneçam como se acham. E item 15 da pauta, com a presença do nosso amigo relator, deputado Júlio Delgado. Projeto de lei 8.467/2017, do senhor Rômulo Gouveia, que dispõe sobre a distância mínima nas salas de projeção cinematográfica entre a tela de projeção e a primeira fileira das poltronas. Relator deputado Júlio Delgado, parecer pela rejeição. Passa a palavra ao relator, deputado Júlio Delgado. Senhor presidente, primeiro é muito pesaroso para nós estar relatando um projeto de um companheiro que faleceu, um grande amigo, um excelente parlamentar e cidadão e homem público e amigo, mas, infelizmente, pelos argumentos que eu peço a Vossa Excelência já autorização para ir para o voto do relator, em homenagem a ele, deveríamos até tentar encaminhar, mas pelas dificuldades apresentadas, eu passo ao voto do relator para apreciação dos nobres colegas pares aqui dessa comissão. O projeto obriga os estabelecimentos comerciais destinados à projeção cinematográfica a seguirem as normas definidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, com relação à distância entre a tela e a primeira fileira de poltronas na sala de projeção cinematográfica. O objetivo da proposição é a adequação da sala de projeção cinematográfica, especialmente com relação à primeira fileira de poltrona, para garantir ao espectador condições de conforto durante seus momentos de lazer. Inicialmente, reconhecemos a nobreza da iniciativa apresentada, que busca o bem-estar dos consumidores. No entanto, com devido respeito ao ilustre autor do projeto, entendemos que a regulamentação de aspectos essencialmente técnicos, tais como envolve o projeto de instalações na sala de projeção, não nos parece adequada para as atribuições legislativas da Câmara dos Deputados. A Lei 9.933, de 20 de dezembro de 99, prevê que o conteúdo das normas técnicas adotadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas deverá ser considerado quanto à expedição de regulamentos pelos órgãos técnicos, no que couber. Assim, tendo em conta que existem órgãos técnicos que expedem instruções dentro do Sistema Nacional de Metrologia e Normalização,
Acreditamos que a esta Casa não convém legislar sobre a aplicação de normas que dizem respeito a aspectos absolutamente técnicos da sala de projeção cinematográfica. Pela sua própria natureza, a regulamentação técnica afeta diretamente tipos de produtos, serviços, bens e processos que podem ser fornecidos em determinado mercado, sempre visando a segurança do consumidor brasileiro. Nesse contexto, a regulamentação feita pelos órgãos técnicos vem sendo de maneira eficaz de promover o bem-estar econômico e social, sem comprometer a inovação de criar obstáculos desnecessários ao comércio e à atração de investimentos e à eficiência econômica. Face ao exposto, a nosso ver, a atuação legislativa, nesse caso, representa interferência excessiva e desnecessária para a matéria, uma vez que órgãos especializados podem adotar parâmetros sugeridos pela BNT e que se refere a aspectos técnicos relacionados com segurança, prevenção de práticas enganosas de comércio, proteção da vida e da saúde humana, conforme dispõe a legislação vigente. Por isso, votamos pela rejeição do projeto de lei 8.467/2017. Senhor presidente, só para concluir, depois do voto, eu sou um dos cinéfilos, vamos dizer, eu vou muito às salas de cinema. Determinados filmes que têm essa distância, as pessoas pedem para poder assistir na primeira fileira. É uma opção do próprio consumidor. Tem gente que gosta de ficar ao fundo, tem gente que gosta de ficar à frente. Essa distância entre a tela e as salas de cinema que hoje existem, se a gente fosse colocar uma distância adequada, porque já tem uma resolução que trata do assunto pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, nós iríamos fazer uma obra em todos os cinemas, em todas as salas do Brasil, para poder fazer um afastamento que a primeira fileira, que hoje existe, deputado Lázaro, poderia ser a terceira. Ela vai passar a ser a primeira fileira também. E essa distância pode ser que não convém uma parcela do consumidor que hoje, ao saber dessa distância, pede para poder ocupar a primeira fileira. Então, acho que isso é livre a opção daquele que vai ao cinema de escolher uma cadeira mais ao fundo daquele que quer escolher uma poltrona mais à frente, porque talvez ele gosta de ficar debaixo do filme. Mas isso é uma opção de cada um, eu não posso interferir no desejo do consumidor que tem essa opção. É isso, senhor presidente. Em discussão. Em discussão, o parecer, deputado Júlio Delgado. Concedo a palavra ao deputado irmão Lázaro. Senhor presidente, como bem falou o nobre deputado, eu acho que todas essas salas de reprodução, elas têm que passar realmente pelo crivo das normas técnicas. A gente ouve falar que, às vezes, nós somos até instruídos qual o tamanho da tela adequada para se colocar nas nossas salas de TV em nossas casas. Então, se não existe nenhuma arbitrariedade de acordo ao que os órgãos competentes dizem que é adequado para o consumidor, eu também não vejo a necessidade desse pedido ser aprovado e vou com o deputado pela rejeição. Aproveitando também, deputado Júlio Delgado, eu faço aqui o mesmo tipo de consideração que eu fiz, né, na votação anterior, do direito de escolha do consumidor, como Vossa Excelência bem colocou. Eu fui assistir um filme com a minha esposa e o nosso assento era exatamente a primeira fileira. Estava causando um mal-estar tanto a ela quanto a mim, né? No início do filme. O que nós fizemos? Olhamos para cima, né? E tinha mais espaço, subimos e fomos para outro assento. E que, de fato, terminou completamente o mal-estar que estávamos sentindo. Então, vai de pessoa para pessoa também, esse detalhe. Mas se existe já uma norma técnica que especifica, então é ela que tem que reger esta relação. E não por meio aqui de uma legislação. É verdade. Né? E vale a pena ressaltar, Vossa Excelência, que em nossas casas, normalmente, a gente sempre coloca a tela muito maior, como se estivéssemos na primeira fila. É por isso que nossas casas normalmente são assim. Então, acho que a gente deve deixar que as associações que tratam dessas questões, os órgãos competentes, discutam essas coisas. Deputado Zé Calado Araújo. Senhor presidente, deputado Júlio Delgado, Vossa Excelência tem toda a razão. Até porque, hoje, com cinemas mais modernos, como hoje, você, ao comprar o ingresso, você escolhe o local de sentar. Antigamente, não, você comprava o ingresso, o que tivesse vazio, você sentava. Eu pensei que se fosse o primeiro ou o último, se tivesse um lugar, você estava sentando onde você quisesse. Hoje é diferente, você vai comprar o ingresso, a moça me mostra um mapa do que está vazio, e você escolhe onde vai sentar, se quer sentar na frente, se quer sentar atrás. Tem muita gente que senta umas salas de cinema hoje,
que tem na primeira fila, nas primeiras filas, um banco que quase que deita. E justamente a juventude prefere esses bancos, que eu outro dia dei risada, fui ao cinema, com minha mulher, e ao entrarmos, à esquerda ficavam as primeiras filas, 4 filas, primeiro todas essas cadeiras, e tinha uma série de jovens de 13, 14, 15 anos, nos bancos deitados, se agarrando, não sei o quê, comendo pipoca. Então, foi uma opção daqueles jovens que sentaram. Lógico que eu sentei mais para trás. Sentei mais para trás, porque, por opção, ao comprar o ingresso, escolhi uma cadeira mais para trás. Se não tivesse a cadeira mais para trás, só tivesse na frente, eu deixaria de ir ao cinema naquela hora, ficaria no shopping rodando mais um tempo, 2 horas depois eu assistiria aonde me conviesse. Portanto, a opção do cidadão que quer assistir o filme é de sentar. Então, não tem sentido nós, leigos, queremos normatizar a distância entre a tela e a primeira fila. Que eu posso achar que 10 metros está bom, o senhor pode achar que tem que ser 15, e o senador Lázaro aqui pode achar que com 5 metros está bom para ele. Então, poxa, vamos ver as normas técnicas, o que é recomendado, e vamos seguir essas normas, porque, mais uma vez, eu digo que eu gostaria muito de votar com o deputado Rômulo, exatamente igual ao meu projeto. Mas tem coisas que não têm sentido. Nós estávamos fazendo aqui leis para regular a distância entre a tela e o primeiro banco. Aí vamos regular também a tela entre o último banco, que está muito longe. Não pode, então tem que tirar os últimos bancos. Espera aí, pelo amor de Deus, presidente. Era isso. Obrigado, deputado Zé Carlos Araújo. Em votação, parecer, deputado Júlio Delgado. Senhores deputados. Presidente. Perdão, deputado Capo Sabino. Vossa Excelência tem a palavra. Desculpe. Senhor presidente, eu não dei aqui para ler o projeto, eu gosto muito de ler o que está escrito no projeto, com todo respeito ao relator, que é um amigo, e a todos aqueles que relatam, porque sei aqui da capacidade intelectual de cada um dos presentes, mas também conhecia a capacidade intelectual do autor do projeto. Então, eu acredito aqui que não é o consumidor que vai escolher a distância, mas o dono do estabelecimento. Não é o consumidor que vai dizer se ele vai ficar a 5 a 10 metros da tela, porque não é regulável isso. Se a primeira fila fosse regular, se apertasse no botãozinho, ela chegasse à distância que o consumidor quer, aí tudo bem. Mas eu acredito que o autor, eu não li o projeto, mas o que ele queria era assegurar que quem estivesse na primeira fila, ele teria uma visão privilegiada e adequada, tanto à luz dos olhos, quanto à compreensão da visão que estaria na sua imagem. O que não ocorreu com Vossa Excelência e sua esposa, por exemplo, que quando foram, exatamente a tela devia estar muito próxima e aí Vossa Excelência não conseguiu, né? Por isso eu vou me abster do voto, mas acredito que a intenção do autor, com todo respeito, né, à memória do colega, era poder assegurar que nenhuma tela talvez ficasse numa distância tão próxima da primeira fila que impossibilitasse aí uma visão adequada, e eu acho que Não mexi em nada aqui. acredito que o que o autor queria era assegurar severamente ao usuário a condição que ele tivesse uma boa visão, independente se ele estivesse na primeira ou na última fila, né? Esse, acho que foi o pensamento do autor. Muito obrigado. Em votação, o parecer do deputado Júlio Delgado. Os deputados que aprovam permaneçam como se acha. Aprovado. Senhor presidente, da mesma forma, eu faço o pedido com relação ao item 17, também que sou autor. Dessa vez eu devo não ter, porque o nosso relatório é pela aprovação. Mas eu quero dizer aqui ao meu amigo deputado Capo Sabino que ele não estava aqui na hora que eu fiz a leitura do nosso voto. Nós fizemos todas as observações em homenagem ao deputado Rômulo, e essa atenção da questão técnica que precede a essas regulações que independem da Comissão de Defesa do Consumidor. E digo mais, ele está falando aqui
Deputado Zé Carlos observou que outro dia chegou. Eu já recomendo a Vossa Excelência que tem hoje salas que aí deveriam ser fechadas, não ter proibido, que a nova técnica permite. Eu outro dia fui com meu filho numa sala dessa D-Max, em que a tela é côncava de 4D e em qualquer lugar da sala você passa mal. Eu não consegui ficar. Quem tem algum problema de labirintite ou outras coisas, nessa sala, o som é mais alto, ela é extensa, ela é 100% escura, e ela, para poder interagir, você quase que entra dentro do filme, você pode estar na primeira, na segunda, na quinta, na última fileira, que aquela sala de cinema faz mal. Aí nós vamos fechar as salas, porque tem um público que gosta e que admite, e que foi permitido por normas técnicas que essa sala funcionasse. Eu nunca mais compro ingresso para essa sala, mas ela existe e funciona. Obrigado, deputado Júlio. Temos aqui um requerimento retirada de pauta do item 17. Perdão, item 16. Calma, ato falho. Os deputados que aprovam permanecem como se acham. Aprovado. Vale a técnica. Item 17. Item 17. Estamos aqui. Projeto de Lei 8.943, de 2017, do senhor Áureo, que altera a Lei 9.472, de 97, que dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações, a criação e funcionamento de um órgão regulador e outros aspectos institucionais, nos termos da emenda constitucional número 8, de 95. Explicação da emenda: trata de procedimento para dar publicidade ao uso de recursos do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e do Fundo de Universalização dos Serviços Telefônicos. Relator, deputado Júlio Delgado, parecer pela aprovação. Conceda a palavra ao deputado Júlio Delgado, como relator. Também, da mesma forma, vou direto ao voto do relator, senhor presidente. A proposição em tela acrescenta dispositivo à Lei Geral de Comunicações, LGT, para obrigar a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, a prestar de modo público e em tempo real contas à sociedade acerca da execução orçamentária e financeira dos valores existentes nos fundos sob sua responsabilidade. De início, congratulamos o autor da proposta por iniciativa legislativa buscar conferir maior transparência às ações praticadas por uma agência que regula um segmento tão relevante para a sociedade. Todos sabemos da enorme importância estratégica, econômica e social do setor de telecomunicações e de sua centralidade para o desenvolvimento de qualquer país. Todos sabemos igualmente que nesse mercado de investimento maciço gera expressiva receita para os entes públicos, seja por meio de tributação sobre incidentes, seja por meio de intermédio dos preços públicos, taxas e contribuições auferidas dos prestadores de serviços de telecomunicações no regime público e privado. Na esfera federal, fundos concebidos para cobrir gastos setoriais com o intuito de promover o aperfeiçoamento da fiscalização e a universalização das telecomunicações do país arrecadam verbas bilionárias sem, contudo, atingir suas finalidades. Como apontou recentemente a ação fiscalizatória do Tribunal de Contas da União, TCU, Acórdão 749/2017, recursos dos fundos das telecomunicações originalmente destinados a cobrir despesas específicas estão sendo desviados a outras finalidades. Do elevado montante arrecadado, 85,4 bilhões, e fiscalizado pela Corte de Contas entre 97 e 2016, observou-se pelo menos 5% desses foram destinados à atividade de fiscalização do serviço de comunicação, de telecomunicação. 14 foram direcionados para outros fundos e 81% dos valores foram utilizados pela Secretaria do Tesouro Nacional em diversas ações totalmente diferentes, sendo algumas mapeáveis, outras não. Para o tribunal é preciso que se implemente controle mais eficiente e obtenha mais nitidez a respeito da aplicação desses recursos e, de acordo com a Corte de Contas, faça necessário o aprimoramento dos marcos legais que envolvam o setor. A proposta, ora em debate, converge justamente para materializar as variadas sugestões do TCU, colocando as atividades da Anatel concernentes ao uso desses fundos num contexto de transparência e de controle da sociedade. Afinal, são recursos públicos idealizados para aplicação específica, de relevante significância social e geridos por entidade pública comprometida com o interesse público em função da qual foi instituída. Nesse passo, não poderíamos nos posicionar de outra forma que não pela aprovação da proposição, divulgar de forma instantânea e clara a execução orçamentária dos fundos de telecomunicações, propiciará à sociedade um relato fiel do montante efetivamente aplicado nas ações para as quais os respectivos fundos foram criados. Isso possibilitará a maior participação dos destinatários finais dos serviços de telecomunicações,
Só um minutinho, deputado Júlio, por favor. Os consumidores, aparelhando-os para o controle mais ativo e para um debate mais qualificado na exigência de um mercado eficiente e justo. Diante dessas considerações, votamos pela aprovação do projeto 8943 do nobre deputado Áureo. Esse é o nosso relatório, senhor presidente. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado o parecer, deputado Júlio Delgado. Item 18 e último. Item 18 e último da pauta, requerimento de retirada. Os deputados que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Nada mais. Nada mais havendo a tratar, Excelência, desculpe, antes de encerrar... deputado irmão Lázaro, antes de finalizarmos. Pronto. Fique à Eu vontade. gostaria só de parabenizar o vereador Isaías de Diogo, da cidade onde eu vivo, que votou na Câmara pela colocação de temporizador nas sinaleiras. Infelizmente, a Câmara lá da cidade rejeitou, expondo a população a um projeto de trânsito que não educa e simplesmente, ao meu ver, que está ali só para arrecadar dinheiro, entende? Porque, independente da velocidade, às vezes ser até de 40 km por hora, 50 km por hora, quando o sinal fica vermelho, às vezes a pessoa já está muito próximo da sinaleira. Então, com um temporizador, isso com certeza serviria para educar as pessoas no trânsito, para as pessoas terem uma ideia de quando elas podem ultrapassar ou não a sinaleira, mas infelizmente a Câmara dos Vereadores votou contra e o vereador Isaías Diogo votou corajosamente a favor e vai aí meus parabéns para esse amigo e irmão. Obrigado, deputado Meu irmão senador, Lázaro. qual foi o município? A cidade de Feira de Santana. Pois é. Obrigado, Zé Carlos de Araújo. Grande cidade. É por isso que a segunda maior cidade do estado da Bahia. Eu quero deixar claro aqui que eu aprendo com o senhor, viu, meu irmão? Todos nós, deputado irmão Lázaro, todos nós. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a reunião às 12h02. Antes, convocando para a reunião de audiência pública para debater as novas regras adotadas pelo Conselho Monetário Nacional em relação aos cartões de crédito, no dia 12 de junho de 2018, às 14h30, no plenário 8. Está encerrada a reunião.